Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 12 de junho, com a apresentação de um caso clínico pelo Dr. Henrique e doutora Samile. Samile, pode ir começando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Samile, sou residente do primeiro ano do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG. Eu e o Henrique vamos apresentar um caso que a gente acompanhou no nosso pré-natal de alto risco, cujo tema é vertigem na gestação. Vamos, então, ao caso clínico. Trata-se da paciente MRP, 43 anos, gesta 4PV3, em acompanhamento no pré-natal de alto risco por um quadro de vertigem de etiologia desconhecida. Ela foi encaminhada para a maternidade, foi então admitida no dia 28 de maio de 2025, com idade gestacional de 27 semanas, para investigação e extensão propedêutica de vertigem, pois se tratava de uma vertigem diária que era incapacitante e interferia nas atividades básicas diárias da paciente. Esse quadro de vertigem teve início no primeiro trimestre da gestação, e a paciente apresentava uma melhora parcial com repouso e uma piora com movimentação. Além disso, tratava-se de uma vertigem refratária a diversos antieméticos, já tinham feito uso de metoclopramida, onazetrona, meclin, sem melhora. Além disso, a paciente não tinha relato de perda de consciência. Em relação à história pregressa, a paciente não relatou comorbidades, e na história ginecológica obstétrica, ela tinha um relato de um decesso fetal na última gestação, que foi em 2018, com idade gestacional de 32 semanas de causa desconhecida. E o tratamento da paciente durante a internação foi sintomático, cujo principal foi a metoclopramida de 10 miligramas, mantida fixa de 8 em 8 horas, e a paciente relatava uma melhora parcial com o uso dos sintomáticos. Pode passar, Henrique. Durante a internação, a gente pediu interconsulta de algumas clínicas, sendo elas a otorrinolaringologia, a neurologia e a psiquiatria. A otorrino, pela avaliação clínica, descartou uma vertigem de origem periférica, não tinha sinais sugestivos de origem vestibular, e sugeriu a solicitação de uma audiometria e imitanciometria, que são exames realizados pela fonoaudiologia. A neurologia pensou em uma possível trombose venosa cerebral, e optou por descartar esse diagnóstico por meio de uma angiorressonância venosa intracraniana. Então, sugeriu a solicitação desse exame. E a psiquiatria sugeriu uma deficiência de tiamina, porque a paciente, além da vertigem, ela tinha um relato de uma náusea associada e alguns episódios de vômito. Então, pensando em uma possível deficiência de tiamina, a psiquiatria sugeriu a suplementação da tiamina. Durante a internação, a paciente fez diversos exames, dentre eles exames laboratoriais, função renal, função hepática, pancreática, hemograma, e todos os exames laboratoriais estavam normais, e foi feita a angiorressonância intracraniana, que também foi normal, o exame não demonstrou alterações. Durante a internação, a paciente ela manteve a queixa de vertigem, de náuseas, com uma melhora parcial, e diante de uma propedêutica tranquilizadora com todos os exames normais, descartando uma possível causa orgânica para o quadro de vertigem, além de sinais de transtorno funcional ao exame clínico. Então, a paciente demonstrava alguns indícios de um transtorno funcional associado. A principal hipótese diagnóstica, foi um transtorno psicogênico com uma hipervalorização associada. Além disso, a neurologia sugeriu também uma migrânia vestibular que poderia estar causando esse quadro, porém, esse seria um diagnóstico pouco provável, sendo a principal hipótese, então, a etiologia psicogênica. Então, diante dessa principal hipótese diagnóstica, a gente optou pela alta, após as clínicas interconsultoras liberarem a paciente. Então, a gente deu alta com a manutenção da metoclopramida fixa que ela estava usando durante a internação, por conta da possível migrânia vestibular.
A neurologia orientou receitar também o óxido de magnésio para profilaxia de migrânia, apesar de pouco provável. E como ela tinha um distúrbio de sono durante a internação, ela queixava de insônia, a psiquiatria sugeriu receitar também a mirtazapina, que auxiliaria nessa questão e poderia ajudar na queixa de vertigem também. Além disso, foi programado o segmento no pré-natal de alto risco e também com as clínicas assistentes em nível ambulatorial. Gente, prazer, meu nome é Henrique, sou residente do segundo ano da ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas. E agora, trazendo para enriquecer um pouco mais a discussão, a gente optou por trazer um artigo que ele trata sobre as principais causas e a fisiopatologia da vertigem no contexto gestacional. O objetivo do artigo era fornecer um panorama sobre as principais patologias vestibulares que acometiam a paciente no contexto gravídico puerperal. Eles destacam que foi encontrado como os principais sintomas associados ao sistema vestibular os déficits auditivos que poderiam ter, tonteira, náusea, vômitos, tímidos e até mesmo congestão nasal também, pensando não no sistema vestibular em si, mas relacionar patologias do trato auditivo, pensando na tuba que faz a conexão entre o meato nasal e o ouvido interno. Pensando, então, no contexto das alterações fisiológicas da gestação que poderiam estar relacionadas ao quadro de tonteira, as patologias vestibulares, eles destacam dois principais mecanismos que seriam, inicialmente, a hidrópsia endolinfática, porque a gente tem na gestação uma alteração da osmolaridade sérica que poderia favorecer um desbalanço na endolinfa presente no sistema vestibular e acaba que traria algum impacto no seu funcionamento. E outro ponto que eles destacam como possível fator associado seriam as alterações hormonais que ocorrem na gestação e a presença de receptores hormonais diretos, tanto no sistema vestibular quanto em outras estruturas relacionadas que poderiam ter algum tipo de impacto com o nível de com os níveis de hormônio alterados no contexto gestacional. E eles destacaram duas patologias que são muito prevalentes quando a gente está fazendo essa investigação e trouxeram um pouco mais elucidado em relação a elas. Inicialmente, a doença de Meniere, que está muito relacionada a essa endolinfa que a gente inicialmente tinha falado, porque a principal hipótese diagnóstica, embora seja uma doença multifatorial e complexa de tanto diagnóstico quanto de tratamento, mas a hipótese mais aceita atualmente seria uma doença relacionada a um acúmulo de endolinfa no labirinto, que estaria então relacionada tanto a essa hidrópsia endolinfática por alteração osmolar na gestante, quanto também pela retenção de fluidos global que a gente observa nas pacientes. E outra doença que ele trouxe também destacada no artigo seria a vertigem paroxística posicional benigna, que é muito comum de acontecer no contexto gestacional também. Ela é uma doença que é relacionada à presença de otólitos, que são cristais de cálcio, nos canais semicirculares do labirinto. E acaba que esses otólitos presentes no canal semicircular atrapalham a interpretação dos estímulos externos e gravitacionais que existem no labirinto, trazendo esse quadro de vertigem para a paciente. E fatores que eles puderam relacionar à gestação, que poderiam precipitar a ocorrência da VPPB, seriam um repouso excessivo, que tem muita paciente que acaba que tem na gestação um repouso mais prolongado, que acaba que atrapalharia a drenagem natural do líquido presente nos canais semicirculares, favorecendo a formação dos canais dos cristais de cálcio, bem como também distúrbios no metabolismo tanto do cálcio e da vitamina D que podem ocorrer na gestação por causa do crescimento fetal. E revendo um pouco em relação aos tratamentos que são propostos atualmente, eles trouxeram inicialmente os tratamentos não farmacológicos, que podem ser, por exemplo, as manobras de reposicionamento e a fisioterapia vestibular, como, por exemplo, a manobra de Epley ou a manobra de Semont, que serve para o reposicionamento desses otólitos no canal semicircular. Trouxeram também medidas comportamentais. Eles destacam a importância da prevenção de acidentes, porque pensando nessa gestante que está num contexto de vertigem, a gente sempre tem que pensar também na prevenção de acidente como uma medida de tratamento que a gente tem que implementar, evitar o repouso prolongado e também medidas alimentares podem ser implementadas no contexto da doença de Meniere, principalmente. Existem algumas hipóteses que a ingesta excessiva de sal na dieta e de cafeína
pode alterar o volume do líquido da endolinfa e ter um impacto na doença de Meniere. E eles destacam agora alguns tratamentos farmacológicos que são muito comuns de utilizarem na gestação. Trouxeram em busca da revisão a clorcopremazina, que, embora seja uma medicação que tem uma eficiência boa no controle da vertigem, no contexto gestacional ela tem que ser usada com uma certa cautela devido à passagem pela barreira placentária e associação com efeitos piramidais no feto. Eles trouxeram como uma opção segura para o tratamento das gestantes no contexto de vertigem, tanto a mequilizina e o diminuidrato, que são medicações que a gente tem bastante prática aí de usar no contexto da náusea e também pode ser empregado no contexto de vertigem, sobretudo quando na paciente com doença de Meniere. Outro medicamento que eles destacaram também nessa revisão seria o diazepam, que ele tem um potencial de diminuição dos estímulos associados ao labirinto, porém, devido à passagem placentária do diazepam, podemos gerar uma depressão do feto, e também ao contexto de dependência que pode estar associado, eles falam que isso é uma medicação que tem que ser usada com mais cautela. Outra estratégia que eles destacaram também em relação à prevenção, principalmente da vertigem, seria a adequada verificação dos níveis de vitamina D. Porque, que nem a gente conversou antes, em relação ao potencial distúrbios do cálcio estarem associados também ao contexto de vertigem, a suplementação de vitamina D nas pacientes que têm algum tipo de deficiência também pode ser uma estratégia empregada no contexto de prevenção de vertigem. Essa é a referência e muito obrigado. Obrigado, Henrique Samili. É um caso assim que gera muita dúvida, porque é uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia. Então, por isso que a gente resolveu trazer para discussão, né? A gente não está acostumado a lidar com vertigem, a gente está acostumado a lidar com náusea e vômito da gravidez, no início da gravidez. Mas essa paciente, ela evoluiu de uma forma um pouco diferente. E é lógico que a gente sempre tem essa suspeita que pode ter alguma coisa de origem psicogênica, que acabou sendo o diagnóstico da paciente, mas até a gente chegar à conclusão que é isso, a gente tem que afastar todas as causas. Então, essa foi a opção. Ela estava relatando, quando ela chegou, uma vertigem que era incapacitante, que ela não conseguia ficar em pé, não conseguia fazer as atividades. Então, nossa opção, juntamente com ela, foi de internar para fazer uma investigação mais rápida, né? E a gente conseguiu as interconsultas com o pessoal do otorrino, da neuro, todo mundo avaliou, fomos afastando progressivamente as outras causas e ficou numa coisa mais simples entre aspas, né? Se tivesse uma causa orgânica, às vezes é mais simples do que uma causa de origem psicogênica. Mas eu acho que valeu só por essa revisão que os meninos fizeram aí, para a gente ver as principais causas e onde que a gente pode atuar quando a gente tem esses casos de vertigem. Vou abrir para comentários e perguntas, se alguém tiver alguma. Eu sei que é uma coisa que foge do nosso dia a dia, então não sei se vai ter muita dúvida. Professor, eu vou só pegar a imagem do exame, que não deu tempo. Sim. Essa imagem é interessante também. Você consegue projetar ela aí para nós? Eu vou gravar aqui a tela, só para não mostrar o nome do paciente, manter o anonimato. Espera um minutinho. É porque a imagem da ressonância com uma técnica especial que ressalta os vasos. Eu falei com o Henrique que era para mostrar essa imagem, a gente pegou ela hoje à tarde, não deu tempo de colocar na apresentação, porque é uma imagem muito bonita, assim, e ela não é feita com contraste, né, Henrique? Ela é feita só pelo realce dos vasos, mas sem a necessidade de contraste. É legal para vocês verem como dá para ver direitinho o vaso sem usar o contraste. Como é que é o nome da técnica mesmo, Henrique? É tosse? É uma ressonância com tosse, segundo eles. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo virar minha câmera aqui. Dá para ver exatamente os principais vasos. Lembrando que isso não tem contraste, né? É só a imagem com o aprimoramento aí da imagem vascular, né? O detalhamento da imagem vascular. Então, só para vocês verem que é um exame bem bacana.
Nós gostamos, né? Nós ficamos felizes com esse exame, achamos ele bonito. Beleza, gente. Alguém tem alguma dúvida? Se tiverem dúvida a respeito de vertigem, o Henrique está aí para resolver, já está sabendo tudo. Então tá, gente. Obrigado, boa noite. Semana que vem é feriado, então nós não vamos ter reunião. A gente volta na outra semana, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.